pergaminhos do Mar Morto são atualmente os recursos mais úteis para compreendermos a cultura judaica da era anterior aos evangelhos, mas foram descobertos por acaso em 1947. Um pastorzinho beduíno, Mohamed Ed-Dibé, estava procurando uma cabra perdida nas cavernas de um penhasco de Qumran, perto de Jericó, quando encontrou um número de antigos e altos potes de terra. Foram chamados arqueólogos profissionais e feitas escavações, não só em Qumran, mas também em Moraba e Mar, nas proximidades, e no deserto da Judéia. Muitos outros foram descobertos em 11 cavernas diferentes. Ao todo, os potes continham 500 manuscritos árabes e aramaicos, entre eles, escritos do Antigo Testamento e numerosos documentos de registros das comunidades, com algumas de suas tradições remontando a cerca de 250 a.C. Os pergaminhos tinham sido escondidos durante a revolta dos judeus contra os romanos, entre 66 e 70 d.C., e jamais recuperados. O livro do Antigo Testamento de Jeremias 32:14 diz profeticamente: assim diz o Senhor dos Exércitos, toma esta escritura, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Entre os textos mais importantes dos manuscritos, o pergaminho de cobre traz um inventário, dando as localizações dos tesouros de Jerusalém e do cemitério do Vale de Cedron. O pergaminho da guerra contém um relato completo de táticas e estratégias militares. O manual da disciplina especifica as leis e a prática legal junto ao ritual habitual e descreve a importância de um Conselho dos 12, designado para preservar a fé da terra. O fascinante Abacuque Pecher faz um comentário sobre as personalidades contemporâneas e desenvolvimentos importantes da época. Também faz parte da coleção um manuscrito completo de Isaías que, com cerca de 9 metros de comprimento, é o pergaminho mais longo, séculos mais velho que qualquer outro documento conhecido dos livros do Antigo Testamento. Para complementar essas descobertas, outro achado significativo da era anterior aos evangelhos tinha sido feito 2 anos antes. Em dezembro de 1945, 2 irmãos camponeses, Mohamed e Khalifa Ali, estavam escavando em busca de fertilizantes num cemitério perto da cidade de Nag el-Madi, quando encontraram um grande pote selada contendo livros encadernados com couro. As folhas de papiro dos livros continham um sortimento de escrituras, compostas na tradição que futuramente seria conhecida como gnóstica, visão esotérica. Obras inerentemente cristãs, mas com tons judaicos, elas ficaram conhecidas como a Biblioteca de Nag el-Madi. Os livros foram escritos na antiga língua cóptica do Egito, durante os primeiros anos da era cristã. O Museu Cóptico em Cairo certificou que eram, na verdade, cópias de obras muito mais velhas, originalmente compostas em grego. De fato, descobriu-se que alguns dos textos tinham origens muito remotas, incorporando tradições anteriores ao ano de 50 d.C. Os 52 tratados separados incluem vários textos religiosos e alguns evangelhos até então desconhecidos. Eles costumam retratar um ambiente muito diferente daquele descrito na Bíblia. Sodoma e Gomorra, por exemplo, não são apresentadas como centros de perversidade e lascívia, mas como cidades de grande sabedoria e cultura. Eles descrevem um mundo no qual Jesus narra pessoalmente a crucificação e seu relacionamento com Maria Madalena atinge novas e elucidativas proporções. A Revolução em 168 a.C., na qual a casta sacerdotal dos Macabeus chegou à proeminência, foi grandemente impulsionada pela ação do rei Antíoco IV Epífanes da Síria, que impôs um sistema de culto grego à comunidade judaica. Posteriormente, os Macabeus consagraram o templo novamente, mas, apesar do sucesso dos judeus contra Antíoco, muito dano social interno fora causado porque a campanha os tinha obrigado a lutar no Sabá. Um núcleo de rigorosos judeus devotos conhecidos como os assídicos, os piedosos, se opunha fortemente a isso e,
quando a triunfante casa dos Macabeus assumiu o controle e colocou seu rei e sumo sacerdote em Jerusalém, os assídicos não só expressaram sua oposição, mas também saíram em massa da cidade para estabelecer sua comunidade pura nas proximidades do deserto de Qumran. O trabalho de construção foi iniciado em 130 a.C. Muitas relíquias da época já foram descobertas. Na década de 1950, mais de 1000 covas foram desenterradas em Qumran. Um vasto complexo monástico da segunda habitação também foi exposto, com salas de reuniões, bancos de gesso, uma enorme cisterna de água e um labirinto de canais de água. Na sala dos escrivões havia poços de tinta e os vestígios das mesas onde os pergaminhos eram estendidos, alguns com mais de 5 metros de comprimento. Foi confirmado por arqueólogos e estudiosos que o assentamento original fora danificado num terremoto e reconstruído pelos essênios no fim da era herodotiana. Os essênios formavam uma das 3 principais seitas judaicas filosóficas, as outras 2 sendo os fariseus e os saduceus. Muitos manuscritos bíblicos foram encontrados em Qumran, relacionados a livros como Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Isaías, Jó e outros. Há também comentários a respeito de textos selecionados e vários documentos de leis e registros. Entre esses antigos livros estão alguns dos mais antigos escritos já encontrados, precedendo a qualquer fonte de onde a Bíblia tradicional tenha sido traduzida. A técnica aplicada para relacionar desse modo esses escritos do Antigo Testamento à era no Novo Testamento se baseava no uso do conhecimento escatológico, uma forma de representação codificada que usava palavras e passagens tradicionais, às quais eram atribuídos significados especiais e relevantes ao entendimento contemporâneo. Esses significados só podiam ser compreendidos por aqueles que conheciam o código. Os essênios eram treinados no uso desse código alegórico, que ocorre nos textos do Evangelho, particularmente em relação àquelas parábolas transmitidas pelas palavras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando os escrivães se referiam aos romanos, por exemplo, escreviam sobre os quitim, ostensivamente um nome para os povos da costa mediterrânea, termo que também era usado para denotar os antigos caldeus, que o Antigo Testamento descreve como os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Os essênios ressuscitaram a velha palavra e a usaram em sua época, e os leitores esclarecidos sabiam que quitim era sempre uma referência aos romanos. Para que os evangelhos não fossem compreendidos pelos romanos, eles foram, em grande parte, construídos com camadas duplas de significado: escritura evangélica na superfície e informação política por baixo. E as mensagens cuidadosamente dirigidas geralmente se baseavam em códigos de substituição passados pelos escrivães. Entretanto, um conhecimento básico do código só se tornou acessível quando os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos recentemente. A partir de então, o entendimento da técnica críptica propiciou maior compreensão da inteligência política velada nos textos dos evangelhos. O mais extenso trabalho nesse campo é o de uma renomada teóloga, Adra Bárbara Thierin, conferencista da Universidade de Sydney, a partir de 1967. A Dr. Thierin explica o código de forma muito clara. Jesus, por exemplo, era citado como a Palavra de Deus. Assim, uma passagem superficialmente rotineira, como em 2 Timóteo 2,9, a Palavra de Deus não está algemada, seria imediatamente compreendida como uma referência a Jesus, nesse caso indicando que Jesus não estava confinado. De modo semelhante, o imperador romano era chamado de leão. Portanto, ser salvo da boca do leão significava escapar das garras do imperador e de seus oficiais. O estudo dos pergaminhos, particularmente o Pecharim, o manual da disciplina, a regra da comunidade e a liturgia angélica revelam um número de definições em código e pseudonimos que costumavam ser mal compreendidos ou não considerados importantes.
Por exemplo, os pobres não eram os cidadãos atingidos pela pobreza e marginalizados, e sim aqueles que tinham sido iniciados nos escalões mais altos da comunidade, e por causa disso eram obrigados a abandonar suas propriedades e posses mundanas. Muitos eram um título usado para os líderes da comunidade celibatária, enquanto multidão era uma designação do tetrarca, governador. Concentração de gente era um conselho governante. Os noviços no estabelecimento religioso eram chamados de crianças-filhos. O tema doutrinal da comunidade era conhecido como o caminho, e aqueles que seguiram os princípios do caminho eram conhecidos como os filhos da luz. O termo leprosos costumava ser usado para denotar aqueles que não tinham sido iniciados na comunidade superior ou por ela denunciados. Os cegos eram aqueles que não partilhavam do caminho e, portanto, não viam a luz. Nesse sentido, os textos mencionando cura de um cego ou cura de um leproso referem-se mais especificamente ao processo de conversão ao caminho. Livrar-se da excomunhão era descrito, ser ressuscitado, um termo especialmente importante, ao qual retomaremos. A definição de impuro se referia principalmente aos gentios não circuncidados, enquanto o termo doente denotava as pessoas caídas em desgraça pública ou clerical. Tais informações, ocultas no Novo Testamento, tinham considerável relevância quando foram escritas e continuam tendo. Os métodos de disfarçar as verdadeiras significações incluíam alegoria, simbolismo, metáfora, símile, definição sectária e pseudonimos. Os significados ficavam totalmente claros, porém, para aqueles que tinham ouvidos para ouvir. Há, de fato, muitas formas semelhantes de jargão nas línguas modernas. Também nos termos do Novo Testamento, havia uma linguagem esotérica que incluía nuvens, ovelhas, peixes, pães, corvos, pombas e camelôs. Todas essas classificações eram pertinentes, porque se referiam a pessoas, assim como hoje usamos tubarão, touro, urso, etc. Hoje em dia nos referimos aos artistas de cinema como estrelas, enquanto os investidores no mundo do entretenimento são chamados de anjos. Como um leitor do futuro, digamos daqui a 2000 anos, sem conhecimento dessas expressões, entenderia a frase: o anjo estava conversando com as estrelas. Além disso, alguns termos esotéricos no Novo Testamento não descreviam apenas o status social das pessoas, mas eram títulos com especial relevância à tradição do Antigo Testamento. A doutrina que a comunidade considerava sua mensagem guia era a luz, e essa era representada por uma triarquia de alto escalão, correspondendo, respectivamente, a sacerdote, rei e profeta, que retinha os títulos simbólicos de poder, reino e glória. No patriarcado, o pai era supremo e seus dois assistentes imediatos eram designados como seu filho e seu espírito.